Meus amigos, a cada dia que passa, fica mais e mais claro para aquele pessoal de Brasília que a gente sabe quem é, que a anistia é inevitável. Ela vai acontecer. A anistia às vítimas desses julgamentos esdrúxulos referentes ao 8 de janeiro vai acontecer. E eu acho que a pessoa que está mais assustada com isso nesse momento é o Hugo Mota, presidente da Câmara. Ele entendeu que a eleição dele foi condicionada a esse fato muito importante, o apoio à anistia. E ele achou que ia conseguir enrolar, achou que ia conseguir enrolar a direita, achou que ia dar um tumé nos deputados do PL, né, que hoje está na oposição. Mas a verdade é que ele não vai conseguir fazer isso. E as matérias de hoje deixam isso muito claro. Vamos começar aqui, ó. PL pressiona Mota que pede tempo para discutir a anistia. Esse tempo, pessoal, nada mais é do que dar uma enrolada, né? Nada mais é do que dar aquela enroladinha. Só que a oposição que tem agora, essa que entrou em 2022, os deputados da direita que entraram em 2022, são muito mais experientes, muito mais carimbados do que os que entraram em 2018. Principalmente porque aqueles que foram eleitos em 2018, a grande maioria que ficou do lado da direita se reelegeu também. Então tem aquele pessoal de 2018 que aprendeu bastante com o pessoal de 2022. Então o Hugo Mota não vai passar esse pessoal para trás. Vai ser difícil? A gente vai ter que brigar? Vai, mas a gente sempre soube que seria assim e nós não tínhamos outra opção a não ser apoiar o Hugo Mota para conseguir principalmente algumas comissões e que essa questão da anistia tivesse que ser firmada num acordo. E acordo político, meu amigo, não importa qual que seja. Você fez, você tem que cumprir, senão as consequências são sérias, inclusive para sua carreira. Vamos lá. Segundo Sóstenes, né, que é hoje o líder do PL, o projeto de lei para anistiar os condenados pelos atos de 8 de janeiro não tiveram urgência pautada, não tiverem a urgência pautada, a casa ficará em obstrução total. O que é obstrução total? É basicamente quando um partido não envia os seus deputados para fazer a votação, né? Então não dá um número suficiente de pessoas e as votações não podem acontecer, a pauta fica travada, os projetos não são votados, né? Para acalmar os ânimos da oposição, o presidente da Câmara pediu tempo ao deputado do PL para conversar sobre o tema com líderes de outros partidos. Você quer conversa fiada, tá? Quem já foi deputado, quem já trabalhou no legislativo, sabe que isso aqui é conversa fiada. É o tomezinho que o presidente te dá lá para tentar te enrolar um pouco. Mota disse a Sóstenes que a prioridade é a liberação de emenda às legendas. A gente sabe como que o pessoal funciona, os deputados, né? Realmente eles são muito dependentes das emendas que eles enviam às suas bases. Né? Emendas nada mais são do que dinheiro, né? Então aqui quando tá falando de emenda, tá falando de parte do orçamento, que são as emendas feitas ao orçamento para que o dinheiro seja enviado. E eles realmente precisam muito disso. No entanto, não há nada que impeça a discussão das emendas e também a obtenção de uma liberação de urgência para o PL da anistia. Né? O líder do PL afirma que até o final do dia o presidente da casa ainda poderá dar uma sinalização sobre pautar o texto em urgência no plenário. Né? Algumas comissões da casa estão paralisadas por conta da obstrução da oposição. É o caso da CCJ, e a CCJ é, sem dúvida, a mais importante. Sem ela, os outros processos não andam, né? Não vão para frente. Sócio diz que conversará com o presidente das comissões para também paralisar os trabalhos. Aqui é muito interessante, pessoal, a gente vê como já criou o corpo, né? Como basicamente todo o Brasil já está se posicionando e já está sabendo que a necessidade do PL da anistia, ele vem não para perdoar pessoas por crimes, não para provocar a impunidade, não, vem para corrigir uma injustiça que a gente está vendo todos os dias. Que falta os ministros do STF, né, alguns deles, né, nem todos, mas falta alguns assumirem. Não, a gente está aqui é para punir a direita mesmo. A intenção nossa é punir a direita para a direita aprender a deixar de ser direita. Ah, estamos soltando traficante aqui, estamos liberando corrupto ali, estamos descondenando cara. Isso é todo o pessoal da esquerda, esses podem. Agora a direita tem que aprender a deixar de ser direita, então a gente vai punir. Eles faltam falar isso. Pelas ações, a gente vê que é isso que está acontecendo. Né? Segundo o Sóstenes, né, as legendas que já apoiam o PL da anistia são PL, né, claro, União Brasil, Progressistas, Republicanos, PSD, Podemos Novo e PSDB, né? É muito interessante, o PSD tá aqui, que é do Kassab, que até recentemente teve uma briga, digamos assim, forte com o Bolsonaro, né? Mas que passaram em cima das diferenças para poder apoiar essa anistia. O próprio Kassab que
que vem ali de uma vertente política mais alinhada ao PSDB, né? Andava muito com o Serra na época, José Serra, e decidiu fazer esse apoio porque tá todo mundo percebendo que é o que a população quer. A população quer anistia para que não crimes sejam perdoados, mas injustiças sejam corrigidas. A anistia aqui não é porque um crime foi cometido dia 8, mas sim porque injustiças foram cometidas fingindo punir crimes imaginários do dia 8. É isso que precisa. A correção tem que ser feita nesse nível. E não se esqueçam que o PSD, né, cujo presidente é o Gilberto Kassab, assim que ele declarou, que o Bolsonaro falou, né, que ele estaria disposto a apoiar o PL da anistia, não se esqueçam que magicamente um processo dele começou a se movimentar lá no STF, né? Então, o jogo é pesado, meus amigos. Muitas pessoas às vezes falam, mas a gente errou, né? Aqui o próprio antagonista falando, né? E o Mota tá nessa, né? Nessa baba de calango aqui. Mota prega equilíbrio e pragmatismo da urgência do PL. Pragmatismo porque não é filha sua que tá lá mofando na cadeia, né, Mota? Não é sua mãe, não é seu pai, né? Não é parente seu que tá lá mofando por crimes imaginários, né? Enquanto a gente tá vendo traficante, homicida, todo esse tipo aí, tendo uma vida boa, corrupto, tendo uma vida boa no Brasil. Então aí você vai pregar pragmatismo mesmo pra tentar enrolar. Ele quer enrolar, quer criar comissão, quer eternizar a discussão pra evitar que um dia seja voltado. Mas você não vai conseguir andar com o pé em cada canoa, meu amigo. A gente sabe da pressão que você tá sofrendo do lado de lá, mas você vai sofrer pressão do lado de cá também. Você achou que você ia virar presidente da Câmara e ia ficar tudo tranquilo na sua vida? Você achou que você não ia ser cobrado? Vai ser cobrado e vai ser cobrado por uma oposição que já provou que sabe se movimentar, né? Vamos ver aqui se isso aqui foi uma declaração dele, né? Após o PL decidir que fará uma obstrução total dos trabalhos na comissão plenária para pressionar pela inclusão na pauta, né? Não é hora de seguirmos ninguém, mas de agirmos com desprendimento político. Sem mesquinhez. Agirmos com altivez, mas sem falsos heroísmos. Nossa senhora, isso aqui tá pior que aquele texto, né? Aquele discursinho que ele leu, escrito, logo depois daquele jantar na casa do Moraes. É hora de equilíbrio e pragmatismo, e buscarmos acertar e não nos desviarmos para o erro fácil. O povo espera de nós responsabilidade e lealdade. Conversou, não falou nada, né? Então ele realmente vai ser muito pressionado. O pessoal, como eu disse, vai sofrer pressão de todos os lados, né? A oposição, o PL vai pressionar pela anistia do lado de cá. Mas o pessoal do lado de lá que gosta de fazer a maldade com essas vítimas, que eu considero vítimas dos julgamentos do dia 8, pode ter certeza que eles vão pressionar de cá também, né? E não é à toa que hoje a gente teve essa notícia. Moraes e Dino visitam o Congresso em meio à pressão por anistia. Muito estranho isso, né? Mas na época do voto impresso, não se enganem, não se esqueçam, o Barroso também foi lá visitar o Congresso para falar contra o PL que passava o voto impresso no Brasil. Então é muito estranho a gente ter esse tipo de ministro do STF aqui no Brasil. A gente fica surpreso, mas não fica chocado, né? É basicamente. Perdão, a gente fica chocado, mas não fica surpreso. É basicamente isso aqui que eles fazem mesmo, né? Não tem nenhum preocupados com o respeito institucional que a Constituição prevê e vão lá tranquilamente dar a sua opinião em outros poderes para fazer valer a sua vontade, né? E engraçado que a própria imprensa trata como normal isso aqui já, né? A própria imprensa não vê problema nenhum no ministro do STF dentro do Congresso e ainda associa ao fato de estar se buscando uma anistia às ações inadequadas, arbitrárias e totalitárias deles. Tudo bem. Mas é isso, Hugo Mota. Você não vai conseguir escapar dessa, meus amigos. A anistia vai acontecer, mas não sem antes muita briga, muita luta e muito enfrentamento com esses totalitários que acham que o Brasil é o que está na cabeça deles, que acho que eles têm que ser o centro do universo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.